Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e eu venho tirar uma dúvida do Pedrai sobre o Tesouro Direto. Ok? Um abraço aí para o grande Pedrai, amigo antigo aí. Pedrai, é o seguinte, nós temos que pensar o Tesouro Direto como 5 títulos, ok? Títulos são o quê? Títulos são papéis que nós podemos encarar como empréstimos do governo. Então o governo está tomando emprestado e te paga um determinado juros por esse empréstimo e lá na frente ele vai devolver o principal que tomou emprestado. São 3 grandes grupos. Um primeiro grupo vai ser de títulos pré-fixados, que é o Tesouro Direto pré-fixado. Um título desse Tesouro Direto pré-fixado, ele não paga semestralmente cupons, que são os pagamentos, né, de 6 em 6 meses que acontecem. O outro título pré-fixado, ele tem cupons que são pagamentos semestrais, ou seja, se você precisar de um determinado valor de 6 em 6 meses, você vai poder também receber sem necessariamente estar mexendo no seu investimento. Então isso aí seria o primeiro grupo, onde nós temos que lidar ou apostar com a queda na taxa de juros, porque se você compra esses títulos e eles têm uma remuneração alta e essas taxas de juros de mercado começam a cair, então você vai estar ganhando mais, porque você comprou com juros mais altos. Então, nesse caso, se o cenário futuro fosse de queda na taxa de juros, então esse seria o melhor investimento. Para os próximos 2 anos, então depende da sua realidade. Se você precisa receber pagamentos de 6 em 6 meses, por alguma necessidade, então você pegaria o pré-fixado com pagamentos semestrais. Caso não, você pega simplesmente o pré-fixado, porque a rentabilidade vai ser maior ainda. O segundo grupo seria pós-fixado, o IPCA+, que seria basicamente uma parte de juros do pagamento é definido, seria pré-fixado essa taxa de juros, e a outra oscilaria de acordo com a inflação. Analisemos mais uma vez, o cenário para a inflação é de queda. Isso é uma certeza? Não, mas todas as tendências, a própria recessão econômica, ela enseja em uma diminuição do consumo e queda nos preços, ok? Então, esse outro título, esse outro investimento seria interessante se a inflação voltasse a subir. Então, vamos supor que a gente está analisando isso errado, muda algum cenário, Temer percebe que não pode fazer as reformas todas de uma vez só, que a população vai ficar muito contrária aos interesses do governo e vão combater isso. Então, ele pode aceitar um pouco mais de inflação para que o povo não sofra tanto com corte de gastos, etc, etc. O que eu não acredito que ele vá fazer, nem que vai ser uma coisa que o povo vai lutar contra. Então, eu continuo acreditando que vão existir cortes, eu continuo acreditando que a inflação vai cair e que essa alternativa não seria das melhores. Esse título ele também tem pagamentos semestrais, então são 2 títulos, né? IPCA+, sem pagamentos semestrais, com a rentabilidade um pouco maior, e com pagamentos semestrais, com a rentabilidade um pouco menor. E o terceiro grupo, que são títulos atrelados à Selic. A taxa de juros, ela geralmente sobe ou para combater a inflação, então o governo sobe, o Banco Central, né, por meio de suas reuniões do Copom, que definem a taxa de juros, eles sobem essas taxas para combater a inflação, ou a dívida do governo é tão alta que o governo tem que começar a emitir títulos e cada vez pagar juros mais altos, que o mercado fica inseguro em relação ao recebimento desses valores. Pode ser que o governo fique inadimplente, né? Como a proposta do Temer é equilibrar as contas do país, eu não acredito que o governo ele vai ter que continuar subindo essas taxas de juros, a taxa Selic. Então, a rentabilidade de títulos atrelados à Selic deve cair. Pode acontecer ao contrário? Pode. Se houverem convulsões sociais, né, se o risco de um assassinato do Temer, Deus livre, né, que ninguém torce para a morte de ninguém, mas o assassinato do Temer, então o país fica sem governo, então o risco fica muito alto, e geralmente quando o risco fica alto, taxa de juros tende a subir, porque as pessoas, os investidores simplesmente retiram dinheiro, com menos dinheiro, o preço do dinheiro que a taxa de juros sobe. Então, esses 3 grupos, eles são basicamente influenciados por esses eventos que eu falei para você. Eu acredito que a minha aposta continua sendo em taxa pré-fixada,
Então, títulos pré-fixados seriam mais adequado para um horizonte de 1 a 2 anos. E, no seu caso, talvez até por uma emergência, se for necessário, você pegue os títulos pré-fixados com pagamento de juros semestrais. Então, basicamente, é isso que eu acredito que possa responder a sua dúvida. Ok? Grande abraço. Manda um beijão aí para Salvador. Em breve estou de volta. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.